Era uma manhã fria e enevoada, quando Lucas chegou ao pé da montanha que parecia tocar o céu. Desde o vale, ele a observava diariamente, sonhando com o dia em que teria coragem de escalá-la. A montanha representava tudo o que ele temia: o desconhecido, os obstáculos, as lutas internas que o prendiam. No entanto, naquele dia, ele havia decidido que iria tentar, apesar de todos os medos e das vozes que sussurravam que ele não seria capaz. Lucas sempre se sentiu preso em seu próprio vale, cercado pelas dificuldades da vida. Tinha perdido o emprego recentemente e, com isso, veio o peso de não conseguir sustentar sua família. Suas noites eram insones e os dias um turbilhão de preocupações. Sua autoconfiança estava no chão e a sensação de fracasso o perseguia constantemente. Mas algo dentro dele, talvez um último vestígio de esperança, o fez pegar a mochila naquela manhã e ir em direção à montanha. Se eu conseguir escalar essa montanha, pensou ele, talvez eu consiga superar qualquer coisa. Ao dar os primeiros passos, a subida parecia simples. O início era suave, com pequenos desníveis e uma trilha clara. Lucas sentia uma leve confiança voltar ao seu coração. Talvez isso não seja tão difícil quanto eu pensei, murmurou para si mesmo. Mas, à medida que avançava, o terreno se tornava cada vez mais acidentado. As pedras escorregadias, a inclinação íngreme e o vento cortante começaram a testar sua resistência. Em poucas horas, seus músculos já ardiam e a mochila nas costas parecia pesar toneladas. Lucas tropeçou em uma pedra e caiu de joelhos, sentindo o impacto nos ossos cansados. Lá embaixo, o vale parecia cada vez mais distante e o topo da montanha ainda não estava à vista. Ofegante, ele olhou ao redor. Tudo o que ele via eram rochas, e a densa neblina ao seu redor fazia o caminho parecer interminável. Uma voz dentro dele, a mesma que o acompanhava há anos, começou a sussurrar: "Você não vai conseguir. É melhor desistir enquanto ainda pode." Por um instante, ele quase cedeu. O peso das dificuldades parecia demais. Lucas sentou-se numa rocha, com a cabeça baixa, sentindo-se derrotado. Pensou em todas as vezes que havia fracassado, em todas as oportunidades que deixara passar por medo de não ser bom o suficiente. Lembrou-se do olhar de desespero nos olhos de sua esposa quando perderam o emprego, do vazio no olhar de seus filhos ao perguntar se ele estava bem. E ali, no meio daquela montanha, sentiu-se tão pequeno quanto se sentira em todas essas situações. Ele se perguntou se a vida seria sempre assim, uma batalha constante contra montanhas internas e externas. Enquanto refletia, algo inesperado aconteceu. Do meio da neblina, surgiu uma águia. Ela voava baixo, enfrentando o vento com uma graça que Lucas jamais tinha visto. Ele a observou com fascínio enquanto ela deslizava pelo céu, sem se deixar abalar pelas correntes de ar que sopravam com força. Era como se o vento, que parecia tão implacável para Lucas, fosse um aliado para a águia que o usava para alcançar alturas ainda maiores. Aquela visão despertou algo dentro dele. Se essa águia pode usar a força do vento para voar mais alto, por que eu não posso usar as adversidades para me fortalecer? Pensou. Lucas se levantou, limpou as lágrimas que corriam pelo rosto e decidiu que não iria desistir. Ele sabia que seria difícil, mas algo mudara em sua perspectiva. Ao invés de ver os obstáculos como inimigos, ele começou a enxergá-los como partes necessárias da jornada. A escalada continuou. E a cada passo, Lucas enfrentava mais desafios. Em determinado momento, uma tempestade começou a se formar, e ele se abrigou em uma pequena caverna. Sozinho, no silêncio absoluto da montanha, ele sentiu o medo voltar com força total. A chuva caía com violência e o som do trovão ecoava como seus próprios medos internos. Ele poderia esperar a tempestade passar ou desistir de vez.
E foi então que, nas profundezas daquele silêncio, ele se lembrou de uma conversa que tivera com seu pai muitos anos atrás. Seu pai, um homem simples, mas sábio, lhe disse: "Filho, a vida é como uma montanha. O topo parece longe e inacessível, mas se você der um passo de cada vez, sem se apressar, um dia você vai olhar para trás e perceber que já caminhou muito mais do que imaginava." Aquela lembrança trouxe um calor ao coração de Lucas. Ele não estava sozinho. A sabedoria de seu pai, as memórias de sua família, tudo o que ele havia vivido até aquele momento eram parte da força que ele precisava. Quando a tempestade passou, Lucas se pôs de pé novamente. As nuvens começaram a se dissipar, revelando um céu azul brilhante. O sol, que antes estava oculto, agora iluminava o caminho à sua frente. Com renovada determinação, ele continuou sua subida. Finalmente, depois de horas de esforço extenuante, Lucas alcançou o topo da montanha. A vista que se desdobrava diante dele era indescritível. Lá embaixo, o vale parecia pequeno, quase insignificante, em comparação com a grandiosidade do horizonte que ele agora contemplava. As dificuldades que o haviam acompanhado durante toda a subida agora pareciam distantes, quase irrelevantes. Lucas respirou fundo, sentindo o ar puro e frio encher seus pulmões, e um sorriso suave se formou em seu rosto. Naquele momento, ele compreendeu uma grande verdade. As montanhas da vida existem não para nos derrotar, mas para nos ensinar. Cada pedra no caminho, cada tempestade, cada momento de dúvida, tudo contribui para nos tornar mais fortes. Lucas sabia que a vida continuaria a lhe apresentar desafios, mas agora ele estava pronto. Ele havia escalado a montanha mais importante de todas, a montanha interna, onde os medos e as inseguranças habitam. E ao chegar ao topo, ele descobriu que a verdadeira vitória não era a conquista da montanha, mas a transformação que ela lhe proporcionou. As montanhas que enfrentamos são reflexos das batalhas que travamos dentro de nós mesmos. Cada obstáculo, cada tempestade é uma oportunidade para crescermos e nos tornarmos mais fortes. O caminho pode ser difícil, mas ao perseverarmos, descobrimos que a força que tanto procuramos sempre esteve dentro de nós.